É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Archie, para onde você está olhando mesmo? Gritou a esposa. TSYTY apenas acenou com a mão. Havia moças jovens na estrada, para as quais o avô gostava de olhar. Ah, e você vai esperar, ele suspirou e foi para trás do fogão. Pare de falar e coloque o chá para esquentar, resmungou Archie. Eu coloco, mas o que você está fazendo, toda a sua vida com você? Maria não suportava a maneira como o marido se comportava. Às vezes, ela ficava envergonhada, especialmente quando tinha de corar para ele quando era jovem. Deite-se. Maria ouviu, deitou-se rapidamente no chão e cobriu a cabeça com as mãos. Imediatamente houve uma explosão, torrões de terra voaram em sua direção. Era impossível ficar deitada por muito tempo, ela tinha que seguir em frente e, de repente, os feridos precisavam de sua ajuda. Vivos? Ela se arrastou pelo chão e se virou para os soldados do Exército Vermelho. Alguns estavam em choque, sem conseguir abrir os olhos. Outro estava se afundando na trincheira. Enfermeira. De repente, houve um grito silencioso. Sim, querido, estou aqui. Ela se arrastou até ele. O que há de errado comigo? Seu rosto e suas mãos estavam cobertos de sangue. Agora, o médico vai dar uma olhada, vai ficar tudo bem. Ela o agarrou pelo casaco e o arrastou pelo chão. O próprio soldado a ajudou com suas pernas, pois era perigoso se levantar. Eles se arrastaram por apenas 5 metros, e a garota já estava exausta, mas nunca demonstraria isso. Ela tinha que levar o homem ferido para a enfermaria, que ficava aqui, no campo de batalha. Maria morava com seus pais, tinha acabado de terminar a escola, tudo estava indo bem, parecia que apenas um futuro brilhante a aguardava. O que você planeja fazer? Perguntou sua mãe. Não sei, me matricular em um curso de enfermagem, sorriu a menina. Ótimo, isso sempre será útil na vida, elogiou o pai. Estavam todos sentados à mesa quando o rádio anunciou que a guerra havia estourado. O que está acontecendo? A garota olhou para seus pais com olhos assustados. Isso já era de se esperar, suspirou o homem. Todos estavam se preparando para isso há muito tempo. Sim, foi inesperado, mas muitos estavam falando de guerra. Não havia mais nada a fazer, o homem sabia que logo receberia uma convocação e teria de ir para o fronte. Sim, como estaremos aqui sem você? Minha esposa começou a chorar. Querido, não chore, acho que não sou só eu. Quando a convocação chegar, nenhum homem ficará em casa, todos irão defender sua pátria. Ela abraçou o marido. E eu irei. Maria se levantou de sua cadeira. Para onde você vai? Você ainda não tem idade suficiente, riu o pai dela. Por que todo mundo vai e eu não posso ir? A garota percebeu que, depois do curso, onde aprenderia primeiros socorros, ela seria definitivamente útil para seu país. Bem, sente-se por enquanto, ninguém chegou ainda e você não foi chamada para lugar nenhum, disse a mãe e lhe deu um tapinha nas costas. Maria foi para seu quarto, era assustador, uma coisa era falar sobre a guerra e outra era quando tudo estava acontecendo na realidade. A menina imaginava que agora simples crianças, que ainda não tinham sentido o cheiro da pólvora, seriam levadas para o lugar onde teriam que morrer. Quando a menina chegou ao curso hoje, viu que todos já sabiam e estavam se preparando para ajudar. Camaradas, o instrutor que lhes ensinaria medicina se dirigiu a eles, e em vez de vários meses de treinamento, teremos apenas um. A multidão começou a sussurrar. O que acontecerá depois? Gritou um dos jovens. Vocês provavelmente serão levados para a frente de batalha, se não houver mutilação, respondeu o homem. E você? Perguntou o homem, desafiadoramente. Eu também não ficarei de fora, assim que essa onda chegar até nós, eu também estarei nas fileiras do Exército Vermelho. Daquele dia em diante, homens e mulheres jovens começaram a aprender técnicas médicas.
As meninas foram ensinadas especificamente a fazer bandagens, prender ferimentos, aplicar talas e outras coisas que lhes seriam úteis na frente de batalha. Os meninos não aprenderam praticamente nada, apenas como ajudar a si mesmos. Não se passaram nem 2 semanas, a convocação chegou e eles foram a todas as casas onde havia um homem, um jovem. As moças não eram obrigadas a ir para o fronte, mas podiam fazê-lo voluntariamente. Maria decidiu que, assim que o curso terminasse, ela iria imediatamente para onde fosse mais necessário. Talvez primeiro para um hospital ou uma clínica, perguntou sua mãe. Aqui, se eles não me levarem para frente, com certeza irei para lá. A garota juntou suas coisas. Archie, sua mãe chorou, ela não entendia o que uma jovem garota poderia fazer ali, na linha de frente. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que ninguém ficaria de fora dessa guerra sangrenta. Ela afetará todas as famílias. Mamãe, não chore, tudo vai ficar bem. A menina acreditava nisso, porque pessoas tão jovens, otimistas e alegres não podem morrer assim. Oh, minha filha, elas se abraçaram. Maria estava esperando o prazo para se apresentar ao escritório de alistamento militar. Ela estava adiando porque não havia lugar para a maçã cair. Todas as crianças queriam estar lá, algumas delas governavam sua idade, outras apenas esperavam. Tem certeza de que quer ir para lá? O homem de uniforme ergueu os olhos para a garota, que era um pouco mais alta do que sua mesa. É claro que, se não fosse por isso, ela não teria vindo, pois falava claramente em voz alta. Bem, ele tomou nota de seus cursos de medicina. Era isso, agora Maria estava indo para o local da luta. Ela estava ansiosa e temerosa ao mesmo tempo. Enquanto viajavam no caminhão, tudo parecia normal, tranquilo, sem guerra. As meninas foram levadas para uma espécie de campo de treinamento. O que vamos fazer aqui? Perguntou uma delas. Alguns pequenos exercícios, assegurou a outra, que era mais velha. Que exercícios? Eu estou lá, eles não vão enfaixar minha cabeça. Riu outra. Conversando, eles ouviram a voz de um homem. Todos ficaram quietos, agora ninguém pensaria em rir ou falar. Era difícil, as meninas estavam correndo, carregando metralhadoras e fardos pesados. Elas estavam imitando um soldado com suas armas, que teria de ser retirado do campo de batalha. À tarde, todas as meninas, tanto as mais velhas quanto as mais jovens, estavam tão cansadas que não conseguiam nem levantar uma mão. Até mesmo uma colher de mingau era pesada demais para elas. Além de tudo isso, as meninas foram ensinadas a atirar. Algum tempo se passou e Maria e suas amigas estavam prontas para ir para a frente de batalha. Colocaram as meninas no carro, conversaram, riram, cada uma não queria demonstrar que estava com medo. Maria, quem você tem em casa? Perguntaram. Mamãe, respondeu ela com tristeza. A menina sabia que tinha de ficar em casa por algum motivo. Ela tinha de ir para a fábrica, levantava-se e ia embora. E eu não tenho ninguém, gritou uma das meninas. De repente, algo passou zunindo sobre suas cabeças. O carro se desviou para a direita, mas era tarde demais, houve uma explosão terrível. Uma delas ficou ferida, a outra foi jogada para o lado, e muitos dos que ficaram na parte de trás já não estavam mais vivos. Maria se deitou nos arbustos, seus ouvidos estavam zumbindo, ela queria ver onde os outros estavam, mas não conseguia. Então ela fechou os olhos e se colou ao chão. Em algum lugar ao longe, algo estava roncando, chacoalhando, mas para Maria tudo não passava de um rumor. Ela ficou assim até escurecer. Quando escureceu e tudo ficou quieto, a garota se levantou e olhou ao redor. Sua cabeça ainda estava um pouco barulhenta, mas seus olhos podiam ver normalmente. Tem alguém aqui? Sussurrou Maria, mas ninguém lhe respondeu. Ela caminhou para a frente, escondendo-se o tempo todo atrás de alguns arbustos. Na frente da garota, ela viu uma área arborizada e decidiu que seria mais fácil se mover por ali. Ela se escondeu atrás de uma árvore para dar uma olhada e depois seguiu em frente. Quando começou a clarear, a garota entrou em alguns arbustos grossos, onde se sentou, decidindo tirar um cochilo. Maria, acordada, ouviu em meio ao sono. Quem está aí?
Ela abriu os olhos abruptamente. Não havia ninguém lá, mas ela podia ouvir vozes em algum lugar. Maria olhou com cuidado, viu que eram alemães e correu na direção oposta. Em seguida, havia um espaço aberto, pelo qual ela teve que rastejar a maior parte do tempo. Ela não sabia exatamente, mas foi cerca de 4 dias depois que ela viu algumas cabanas de madeira que estavam apenas um pouco acima do chão. Ele percebeu que era ali que estávamos e correu para lá. Ele não tinha força alguma, mas conseguiu. Detenham quem estiver vindo. Eles a detiveram logo de cara. Eu sou minha, Maria, tenho que ir até o chefe, ela quase chorou. De quem, seu? 2 soldados riram. Mas a garota não estava disposta a rir e caiu de joelhos, desamparada. Os rapazes a pegaram e a arrastaram até o abrigo. Lá, eles colocaram Maria em um banco, que estava aqui. Sobre a mesa estava sentado um homem com uniforme militar, e olharam para ela com maldade. Bem, quem é você? De onde vem? Por que está vestida assim? Ele olhou para ela sem desviar o olhar. A moça tirou do bolso todos os documentos que tinha e os colocou sobre a mesa. O que é isso? Ela acenou com a cabeça para eles. Um cartão do Consomol, prova de que fiz um curso de medicina, ela começou a listar. Ele levantou a voz. Nós fomos e houve um bombardeio, nós nos dispersamos e aqui estou eu, atravessando os bosques e campos, direto para você, ela começou a contar confusa. Naquele momento, o homem estava olhando para os papéis sobre a mesa. Estou vendo, temos que resolver isso, ele se levantou, e a moça também se levantou. Ela foi até a mesa, pegou um lápis e começou a desenhar no papel. Ela terminou, enquanto o soldado a observava em pé atrás dela. O que é isso? Eu não entendia entre os quadrados e pontos que Maria havia desenhado. Esta é uma vila, este é um terreno baldio, esta é uma floresta, ela começou a explicar, os pontos são canhões e os quadrados são tanques. E você memorizou tudo isso? Ele estreitou os olhos. Sim, ela assentiu. Tudo bem, vou levá-lo ao meu local, mas fique de olho em mim, disse ela com um aceno de mão. Obrigada, e ela caiu sem sentidos. Eles levaram Maria, colocaram-na em uma cama e, quando ela recuperou os sentidos, deram-lhe comida e água. Você consegue se levantar? Perguntou uma jovem que estava ao lado dela. Sim, disse Maria com confiança. Ela começou a se levantar, sentiu-se um pouco tonta, mas ficou de pé por um tempo e o efeito passou. Depois disso, a garota estava pronta para ir para a batalha, bem, é claro, para sua própria batalha. Os soldados imediatamente notaram essa garota de saia. Ela estava aqui e ali, conseguia fazer tudo e em todos os lugares. Elogiado, o soldado sênior disse a ela. Obrigada, não estou fazendo isso por mim, mas pelo país. Maria se orgulhava quando conseguia arrastar os feridos para a tenda com os médicos. Às vezes, eles tinham que se afundar na lama até os joelhos, mas Maria não podia deixar ninguém morrer no campo. Ela tinha que se cobrir. Ela tinha que carregar um homem enorme e suas armas. Uma vez, no campo de batalha, ela levou um tiro na perna, seu corpo doeu tanto que ela quase quebrou os dentes, apertando-os para não gritar. Como você está? Perguntou-lhe o cirurgião quando ela estava na tenda. Bem, Maria já tinha colocado um curativo apertado. Ela se deitou na cama e fechou os olhos por um momento. Sua tenda estava se movendo muito, a garota nunca se arrependeu de ter vindo para cá. E agora, a batalha novamente, explosões por toda parte, e ela arrastando esse pobre garoto pelas costas. Ela sentia que ele a estava ajudando, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Ela também temia que ele estivesse gravemente ferido, e esses movimentos só piorariam a situação. Ajudada, ela viu 2 homens por perto. Eles correram, pegaram o homem nos braços e o levaram para a tenda, depois voltaram para buscar Maria. Ela estava coberta de sangue, mas não o dele. Maria se aproximou do cirurgião, perguntou se ele precisava de alguma coisa e ele apenas acenou com a cabeça para que ela se afastasse. A própria garota não entendia o que estava acontecendo com ela. Havia tantas pessoas como ele,
que ela nunca prestou atenção em ninguém, mas aqui, é como se fosse um tipo de ataque. Ela nem sequer tinha visto o rosto dele, mas podia sentir isso em seu coração. Posso me sentar com ele? Ela perguntou enquanto o lutador era transferido para a cama. Por favor, respondeu o médico, ele não tinha tempo para pensar nisso. Maria se sentou ao lado da cama, acariciando a cabeça do jovem onde estava a bandagem. Ela saía quando precisava, mas passava a maior parte de seu tempo livre com o homem que havia trazido para cá. Quem é você? Ela adormeceu e ouviu a voz dele. Maria abriu os olhos e olhou para o homem que havia aparecido. E eu sou Archie, ela queria sorrir, mas não conseguiu. Olá, ela olhou com ternura para os olhos azuis dele. Foi você quem me tirou de lá? Ele perguntou à garota. Sim, ela queria acariciá-lo novamente, mas dessa vez não se atreveu. Obrigada, ela fechou os olhos. Maria foi buscar um pouco de água e a trouxe para dar ao lutador. Aqui, querido, beba, isso vai fazer você se sentir melhor, ela inclinou o copo de ferro. O que você está fazendo como babá para mim? Corra, tenho certeza de que você precisa, ela tomou um gole e não abriu os olhos. Tudo tranquilo por enquanto, disse ela. Archie estava se recuperando, já conseguia se sentar na cama, Maria o ajudava em tudo. E então, agora eu vou me levantar, você quer sair comigo? Sorriu o garoto. Que encontro, a guerra está próxima, ela resmungou. E daí, você é muito corajoso, não vamos perder, ela piscou. Vamos lá, pare de brincar, vamos dar uma volta, ela apertou a mão dele. Em algumas semanas, Archie estava em forma como um cavalo, embora ainda tivesse um curativo na cabeça. Vamos dar uma volta? Ela o cutucou. Venha, sorriu a garota. Eles caminharam um pouco até onde estavam as cordas com as roupas íntimas e os curativos. Maria estava tirando tudo, e ele a ajudou. Provavelmente vou ter alta, disse ela com tristeza. E daí, você vai para casa, não há mãos masculinas suficientes, ela disse a ele. De onde você é? Perguntou Archie à garota. Se eu lhe disser, você voltará depois da guerra? Perguntou ela. Sim, ele assentiu. Só então a garota lhe disse onde havia morado antes com seus pais. Por que você está tão triste? O rapaz percebeu. Eu me lembrei de mamãe e papai, ela admitiu honestamente, mas não havia notícias deles. Nada, logo a vitória chegará, voltaremos para casa, viveremos como antes, disse Archie a ela com confiança. Como você sabe? Ela o encarou. Eu sei que nosso povo não pode ser destruído, ela fechou a mão em um punho. Eram 44 anos, havia-se passado tanto tempo desde o início, tantas pessoas estavam desesperadas, duvidando que a vitória realmente chegaria. Maria, o que há de errado com ele? Uma jovem enfermeira se aproximou dela. Por quê? A garota não entendeu a pergunta. Sim, você sabe, ele ainda é aquele andarilho, nem uma única saia será perdida, disse ela, sussurrando. Eu não o vi, não sei, ele se afastou da garota. Ele viu que Archie estava olhando para outras garotas, mas não disse nada. Eles estavam conversando. Sobre o que estamos cochichando? Ele foi até elas. Sobre você, disse Maria, e lhe deu um olhar que o fez se sentar. Qual é o meu problema? Ele estava se divertindo. Que você é um caçador de mulheres, Maria sacudiu outra venda e a pendurou na corda. Não ouça, eles estão falando, ela enrugou as sobrancelhas e fez uma cara séria. É isso, vá agora, ela não queria, mas viu como os outros olhavam para eles, ela não queria que ninguém falasse sobre eles. O tempo passou, os jovens se socializaram. Ele chegava à noite, assobiava e ela saía. Archie a pegava pelo braço e a arrastava até o abrigo mais próximo, e lá começava a beijá-la. Meu amor, ele sussurrava para ela. Archie, não, ele disse, e ela ofegou. Maria, vou embora amanhã, ele disse e olhou nos olhos dela, mas prometo que estarei lá, e ele a beijou novamente. Como?
Para onde? Ela tentou afastá-lo para poder falar com calma. Eu não sei, talvez eles me mandem para casa, ela respirou pesadamente. Você virá. Ela apertou os olhos, como se quisesse lembrá-lo do que estavam falando. Eu vou, tenho certeza de que vou, ele a puxou para perto de si. Estarei esperando, ela descansou a cabeça em seu peito. Naquela noite, ela correu para casa e ele ficou parado onde eles haviam estado. No dia seguinte, ela queria acordar cedo para se despedir de Archie, mas não teve tempo. Uma tarefa, outra, e quando ela saiu correndo, eles tinham ido embora. Não se sinta mal, você não perdeu nada, a mesma garota se aproximou dele. Vá se fuder, ele não olhou para ela. Maria continuou servindo, mas nunca se esqueceu de Archie. Que idiota! Por que ela não perguntou onde ele morava? Ela se censurava. Mas agora era tarde demais para pensar nisso. Mary havia passado praticamente toda a guerra. No inverno, ela foi ferida, ficou um mês em uma cama de hospital e depois voltou para casa. Não, eu não quero, ela chorou, mas ninguém a ouviu, ela tinha feito tanto pela frente, pela vitória, e agora, com um ferimento grave, ela tinha que voltar para casa. Mas e aqui? Ela percebeu que não poderia mais lutar de forma tão altruísta como antes. Archie, podemos nos virar sem você aqui, e você deve ir para casa, se casar, ter filhos, disse uma senhora idosa que também cuidava dos doentes. Maria estava triste, não queria ir a lugar algum. Ela entrou no carro e dirigiu até onde achava que sua mãe a estava esperando. Quando chegou lá e viu a área onde costumavam morar, estava muito ruim, quase não havia mais casas. A garota viu ao longe que a cabana do avô Ivan estava intacta, correu em direção a ela e depois parou. Por que eles não a haviam tocado? Mas, então, Maria viu que muitas outras casas estavam quebradas, mas ainda de pé. Vovô Evan, o que aconteceu aqui? Ela correu para sua cabana. Maria, não pergunte, ele estava deitado na cama perto do fogão. E a mamãe? Ela olhou para ele com olhos arregalados. Vá até a Júlia, ela lhe contará tudo, tossiu ela. A garota saiu correndo da casa do velho e correu para a casa da pessoa que era próxima a ela desde a infância. Olá, ela correu para a varanda, as portas estavam abertas. Tia Júlia estava sentada em um banco perto da mesa, olhando para um ponto, sua cabeça estava completamente cinza. Olá, Maria, disse ela com uma voz sem vida. O que aconteceu? A garota se sentou ao lado dela. Egor mostrou o que tinha em suas mãos, que acabou sendo um funeral. Tia Júlia me disse mais tarde que era o terceiro. Ela só tinha 3 filhos, então a guerra levou todos eles. Com licença, onde está a mamãe? Maria não se conteve. Lá, ela acenou com a mão atrás das costas. Maria entrou na casa e havia uma mulher deitada na cama. Sim, ela se parecia remotamente com a mãe de Maria, mas a garota não a reconheceu. Mamãe, ela se sentou na cama. Maria, por sua vez, estendeu a mão para acariciar a bochecha da filha, com lágrimas nos olhos. O que há de errado com você? Gritou a filha em seguida. Não há nada de errado, ela enrugou o nariz. Estou vendo que não é. Maria puxou o cobertor para examinar a mãe. Suas pernas e braços estavam intactos. Ela se agachou ao lado dela novamente. Papai, a mulher chorou novamente. Foi por causa dele que as coisas chegaram a esse ponto? Perguntou Maria. Eu não sei, ele ficou doente, e isso é tudo. Bem, Júlia veio me visitar, e assim por diante, e ele teria morrido lá, no seu lugar, ele não esperou por você, a mulher continuou chorando. Maria parou de chorar, enxugou suas lágrimas e voltou para Júlia. Maria agora percebia que essas 2 mulheres precisavam dela. Então, não há nada para derramar lágrimas e saudade, temos que continuar vivendo, logo vitória, alguém voltará, alguém que nunca mais veremos, assim é a vida. A garota tinha apenas 19 anos e já pensava assim. Então ela foi para o lugar onde moravam antes da guerra. Sim, a casa estava danificada, mas podia ser limpa.
Archie viria e nós a consertaríamos, disse ela em voz alta. A garota estava determinada, tinha muito trabalho a fazer, precisava trazer sua mãe de volta e garantir que a tia Júlia não ficasse doente. Maria cuidou da casa, lavou e lavou tudo. Depois, cuidava de sua mãe. Ela sabia como fazer massagens, depois foi para casa e colheu algumas ervas que sempre secavam no celeiro, sua avó havia lhe ensinado a fazer poções. Tia Júlia, levante-se, Maria dizia todas as manhãs. Não era fácil para ela, mas tinha que fazer alguma coisa para manter as duas mulheres sozinhas e acamadas. A primavera tinha sido tempestuosa, quando tudo começou a florescer, muitas pessoas começaram a falar sobre a vitória. E Maria acreditava que tudo logo se encaixaria. Sua mãe conseguia se movimentar um pouco. De manhã, ela se sentava na cama e Maria lhe dava mingau. Júlia também foi encorajada, percebendo que era impossível se enterrar daquela maneira. E assim chegou maio, seguido pelo anúncio da vitória, nossa vitória. As pessoas estavam comemorando esse evento em todos os lugares. Por que está sentada aí chorando? Perguntou uma mulher a Mary. E se ele não vier? Exclamou a garota. Quem? As tias ficaram alarmadas. Então Maria lhes contou sua história com Archie. Eles nunca haviam se encontrado antes, a mãe se perguntou. A senhora sabe como é, lembrou Maria sonhadoramente. Agora ela esperava por ele todos os dias, correndo para casa, caso ele ligasse ou viesse e ela não estivesse lá. Mas Archie ainda não estava lá. E se ele já estivesse casado? Ela olhou para Júlia quando elas se sentaram à mesa. Quando ele se casou, ela sorriu. Ele ia receber alta antes de mim, ele veio, e há mulheres sedentas por homens, então ele encontrou uma esposa, Maria Supos. Ouça, não faça as pazes, tia Júlia, embora ela sofresse por seus filhos, que agora estavam deitados em algum lugar nos campos de batalha, mas já um pouco até começou a brincar. Bem, não vou mais falar sobre ele, Marie estava triste. Os homens voltaram pouco a pouco, alguns sem um braço, outros sem uma perna, mas a maioria deles parecia saudável. A aldeia começou a se reerguer. As casas foram arrumadas, as crianças começaram a correr pelas ruas. Maria estava sentada perto da janela, olhando para a grama verde perto da casa e sonhando. Aquela garota bonita não está esperando por mim? Archie ficou na frente dela. O que foi? Maria estava tão concentrada em seus pensamentos que não o reconheceu. Você se esqueceu, não foi? Ela franziu as sobrancelhas, exatamente como no outro dia. Archie, como você me encontrou? Ela quase caiu da janela, abraçada a ele. Eu vim para onde você me disse, e eles me mandaram para cá, ela sorriu. Deus, vivo, e eu já pensei, ela correu para fora da cerca e começou a beijá-lo e abraçá-lo. Maria, eu prometi a você, como eu poderia não manter minha palavra? Ele a levantou do chão. Venha logo, tenho certeza de que você está com fome por causa da estrada, ele chamou a casa. Não havia muita comida, mas havia algo para comer. A garota o sentou à mesa, tia Júlia entrou e começou a fazer perguntas. Ela esperou, Maria sorriu. Estou vendo isso, disse a mulher, ressentida. Archie, sua mãe chamou do quarto. O que foi? Ela entrou correndo. Você pode me ajudar? Ela estendeu as mãos para a filha. Com certeza, ela ajudou a se levantar e, com a ajuda do batogueiro e da menina, a mulher foi até a cozinha. Ora, Maria, você tem um noivo, ela se sentou no banco. Já chega, a garota ficou envergonhada. Tudo bem, você pode ir para nossa casa e se instalar lá, disse a mulher. E quanto a você? Maria parou e olhou para ela. Bem, você não está indo para o fim do mundo, alegrou-se a mãe de sua filha. A partir daquele momento, Archie e Maria começaram a viver juntos. Ele viu o que precisava ser consertado e imediatamente começou a trabalhar. E então, quando tudo estava mais ou menos de volta ao normal, Archie foi procurar trabalho, ele podia fazer muitas coisas. Nós deveríamos nos casar,
Porque os vizinhos já estão falando, disse Maria a ele. Eu vou, ele a beijou. Tia Júlia tirou seu vestido do guarda-roupa, aquele com o qual ela iria se casar. Junto com a mãe de Maria, elas o cortaram aqui, costuraram ali, acrescentaram babados aqui, e ele ficou muito bonito. Filha, o vestido está pronto para você, disseram-lhe as mulheres quando ela se aproximou delas. É lindo, é seu, ela olhou para Júlia. E agora ele será seu, ela abraçou e beijou a menina. Obrigada, Maria não se cansava de dizer. Embora ainda estivesse difícil na aldeia, todos foram convidados para o casamento. Os aldeões tiraram tudo o que tinham de seus porões e baús e puseram à mesa. Todos brindaram ao jovem casal. O avô Evan sentou-se em uma cadeira, encostou-se na grade e pegou uma gaita nas mãos, foi divertido. As tias cantavam músicas e os jovens que haviam ficado para trás estavam acompanhando. Mary era uma noiva feliz, olhava para Archie e não conseguia acreditar que havia guardado seu marido para ela. A partir de então, eles começaram a viver como marido e mulher. O tempo passou e o vilarejo tornou-se cada vez mais próspero. Archie agora trabalhava nos campos com uma colheitadeira. Maria gostava muito disso. Ela foi para a enfermaria local e trabalhou meio período. Maria, sua Cindy chegou ontem e disse à avó dela, Zina, para vir pedir ajuda. Ela só estava com fome, talvez não a tenha ouvido. Ela estava a caminho de casa para falar com o marido. Não é à toa que me disseram que não falta uma única saia, ela estava ao lado dele com uma toalha nas mãos. Quem você está ouvindo de novo? Eu estava sentado à mesa. Vovó Zina me disse que você estava na casa de Nadka, ele confessou. Ela disse? Ele fez uma careta. E se eu voltar a ver ou ouvir falar de você, você voltará para o lugar de onde veio. A garota não parou, ela tinha muita coragem. Archie, eu só quero você, ela estendeu as mãos. Sim, ela se afastou, mas não chorou, para não demonstrar fraqueza. 2 anos após o casamento, Maria sentiu que estava esperando um filho e deixou seu marido feliz com essa notícia. Ele apenas sorriu, estava feliz. Naquela época, Maria estava ajudando no campo, não havia mãos suficientes e havia muito o que fazer. Ela levantou uma forquilha com palha, e foi como se algo tivesse rasgado o fundo de seu estômago. Ai, ele gritou. As mulheres perceberam rapidamente o que estava acontecendo e a levantaram, mas mal conseguiram carregá-la até a beira do abismo. O que vocês estão fazendo? Quem faz essas coisas nessa idade? Gritou uma das mulheres mais velhas da brigada. Petrovna, pare com isso, precisamos de panos, ordenou Selena, pois sua mãe era parteira. Assim que ela disse isso, todas imediatamente tiraram as saias de cima e cobriram o chão com elas. Foi então que uma das colheitadeiras parou. Ei, você caiu no sono? Gritaram os homens. Oh, vejam, há uma menina dando à luz, e Archie não está nem aí, só está olhando para a bunda de alguém, disse uma das mulheres. Alguns riram, outros observaram o que estava acontecendo. Algumas correram atrás da mãe de Selena, que era velha, mas conhecia seu trabalho, e Maria estava deitada, respirando pesadamente. Vamos, espalhem-se, elas ouviram uma voz estridente, olharam em volta, a vovó Gutia estava chegando, sentou-se em frente à mulher em trabalho de parto e começou a dar ordens. Logo o choro de uma criança foi ouvido no campo. Archie, você tem uma menina, gritaram os homens para o pai feliz. Nesse momento, Maria foi colocada em uma carroça e já estava sendo levada com a criança para o local onde ela trabalhava meio período. E o que fazer aqui? Você já fez tudo, a funcionária do centro médico acenou com as mãos. Maria se sentiu feliz pela segunda vez em sua vida, pois tinha o bebê que tanto amava em seus braços. Archie, vem aqui, ela chamou o marido. O que foi? Ele se aproximou calmamente por trás dela e colocou o braço em volta da esposa. Juntos, eles observaram a filha dormindo no berço. Vamos ter mais um? Ela se virou para ele. Como você quiser, meu amor, ele a beijou.
Não havia tempo para ficar com a criança, havia trabalho a ser feito, mas Maria foi dissuadida. Eles disseram que até a primavera você pode e deve descansar, e a filha precisa do carinho de uma mãe. Ela ficou ociosa em casa. Maria, um dia o presidente veio vê-la. Sim, ela não esperava por isso. O que aconteceu? Seu marido sacudiu o dedo, tirou o chapéu e se sentou. O que ele fez de novo? Maria corou. Ele estava observando as leiteiras trocarem de roupa, elas o viram e gritaram, ele enxugou o suor da testa. Mais uma vez, Maria suspirou, ela já estava farta dessas histórias. Quando os homens dele se reunirem, eles vão dar um duro danado no seu archi. Ela se levantou e foi para a porta. Eu conversarei, ela prometeu, e naquele momento a pequena Leslie entrou na cozinha. Sua mãe a pegou no colo e começou a chorar. Como ela estava feliz com ele, mas esse mau hábito dela não lhe dava paz, na frente de todos os vizinhos já envergonhados. Ela estava chorando? Ela foi para casa. Você pode chorar aqui, o presidente chegou, ela olhou para ele. E daí, eu dei uma olhada nele, ele nem disfarçou. O que há de errado comigo para que você olhe para eles? Ela não entendeu. Não sei lhe dizer a resposta para isso, eu apenas gosto, só isso, disse ela. Quando Leslie tinha 2 anos, sua mãe engravidou novamente. Agora ninguém a deixava ir trabalhar quando sua barriga já estava grande. Dessa vez, ela deu à luz com a ajuda do mesmo Baba Guti, mas em condições normais. Dessa vez, o casal teve um herdeiro, Belry. Obrigado, esposa, você fez muito bem, o marido a abraçou. Isso é o suficiente, ele apertou seu ombro. Havia mais trabalho a ser feito na casa. Maria pediu à tia Júlia e à mãe dela, que estava hospedada com ela, que cuidassem de Leslie enquanto ela cuidava de Belry. Ele deveria ir para uma creche, disseram as mulheres. Mas que tipo de creche havia no vilarejo? Havia uma creche normal, mas depois da guerra só restaram ruínas. Em uma cabana, a velha professora organizou um grupo, mas quantas pessoas estavam nele? Como Selena disse, é assim que vamos administrá-la, respondeu Maria. Ela continuou a trabalhar, assim como seu marido. Maria, eu vou matar seu Archie. Mickey se aproximou dela, ele era o marido de Cindy e Archie gostava de visitá-la. O que foi mesmo? Ela suspirou e corou. Você não deveria andar por aí com as mulheres de outras pessoas, ela bateu o punho grande. Lamento que ele seja um choque, mas ele só veio para comer e, se Cindy não o tivesse feito se sentir bem-vindo, ele não teria entrado. Eu a avisei que o homem estava se afastando dela. Maria não aguentava mais. Quando seu marido chegou do trabalho, ela sugeriu que ele se mudasse para a cidade. A senhora enlouqueceu, mãe, como podemos ir para lá? Ele a olhou atônito. Normal, você vai conseguir um emprego na fábrica, suas mãos são de ouro, eu continuo em casa com o bebê, disse ela. E onde fica essa casa? Ele estava perplexo. Vamos ver, enquanto isso podemos ir com meu irmão, ele não encontrou mais nada a dizer. Bem, veja, você não está com medo, ele balançou a cabeça. Não posso continuar ouvindo essas reclamações, eles vão matá-la, e daí, eu vou ficar sozinho com as crianças? Ela o encarou sem tirar os olhos dele. Ok, espere um pouco, nós vamos nos mudar, prometeu Archie. Maria esperou, mas seu marido não fez nada para tornar realidade o que ele havia dito. Então, ela começou a descobrir por si mesma. Ela foi até a casa da tia Júlia. Olá, ela entrou na casa. E bom dia, cumprimentou as mulheres, que tinham acabado de ir ao banheiro e estavam sentadas à mesa. Leslie, entre, ela pegou o Belry em seus braços. Um banheiro? Pensou Júlia. Podemos ir ao banheiro, disse Maria. Ela despiu as crianças e colocou 2 delas de cada vez no banheiro. Quando todos estavam lavados e tomados de chá, começou uma conversa séria. Tia Júlia, a senhora não tem um irmão na cidade? Perguntou Maria. Você sabe que tenho, perguntou a mulher, qual é o objetivo dessa conversa?
Como eu poderia fazer com que Archie morasse lá, e então eu iria com meus filhos? Ela começou de longe. Ouça, se ele for para a fábrica, ele será imediatamente designado para morar lá, especialmente a família, como se ela se lembrasse. Bem, e se seu irmão, pelo menos na primeira noite? Insistiu Maria. Claro, deixe-o ir, acho que ele não vai se recusar, a mulher tinha certeza disso. Bem, obrigada, me dê o endereço, pediu a moça, e Júlia imediatamente o anotou em um pedaço de papel. Maria pegou as crianças e foi para casa. Ela estava passando pela casa de Cindy quando seu Archie saiu pela porta. O que você estava fazendo lá fora de novo? Perguntou ela, que o pegou de surpresa. Jesus, você o assustou. O que está fazendo aqui? Ele segurou seu coração. Ele foi ver Júlia, respondeu a pergunta e ela o pisou. Archie, eu estava passando e vi a Cindy fazendo tortas, então pensei em passar por aqui, justificou-se. Você se importaria se o Mickey estivesse aqui? Venha, vamos até a casa de sua Cindy. Ela deixou o filho nos braços do pai e se dirigiu à porta. Olá, vizinho, ela abriu a porta. Maria, como você está? Cindy não estava assustada, apenas surpresa. Vim lhe perguntar por que você dá tortas para os maridos de outras mulheres, disse ela, com as mãos ao lado do corpo. Sim, ele mesmo vem, e por que não tentar? E a mulher acenou com as mãos. E o que seu marido diz sobre isso? Archie promete matá-lo. Mary olhou para ela. O que Mickey tem a ver com isso? Ela olhou para o hóspede. O que ele tem a ver com isso? Ele é seu marido, Maria se perguntou. Estamos apenas tomando chá, ela reclamou na cozinha. Diga a ele, ela se virou e saiu da casa. Seu marido não estava na porta, ele deve ter ido para casa com as crianças, e Maria seguiu o exemplo. O que está começando? Você está me envergonhando na frente de toda a cidade, disse Archie a ela em casa. E você não está me envergonhando, o vilarejo, 3 pessoas, todos sabem tudo um do outro. E ele está subindo, ela colocou a chaleira no fogo. Ok, eu prometo que não voltarei por aqui, ela lhe prometeu. Maria se deitou à noite e pensou, eles estão no vilarejo agora, ela sabe de tudo, e se eles se mudarem para a cidade? Ninguém lhe contaria nada, e seu marido sairia com garotas. Ela não conseguia dormir, ficava se revirando na cama. De manhã, ela não conseguia dormir. Maria, levante-se, disse Archie em voz alta. Ouvi dizer que você está acordada, ela se espreguiçou e saiu da cama. As crianças ainda estavam dormindo e ela foi para a cozinha preparar o café da manhã. À noite, ela deu ao marido o endereço do irmão de Júlia, disse a ele para ir vê-lo no fim de semana e descobrir tudo. Mickey o fez e concordou com sua esposa em tudo. A falta de mão de obra na fábrica, eles vão contratá-lo hoje mesmo, disse Anthony a ele. E quanto à moradia? Essa era a maior preocupação de Archie. Você perguntará lá, disse o homem. Quando a semana de trabalho começou, Archie estava no departamento de recursos humanos desde a manhã, esperando que seus chefes estivessem livres. Assim que o homem entrou, ele se levantou e foi até lá. Olá, estou aqui para falar com o senhor sobre um emprego, murmurou Archie. Bem, escreva uma candidatura, disse o homem, cansado. E a acomodação? Archie era tão simples quanto 3 pence. E com isso temos que pensar, o chefe parou. Eu tenho uma família, filhos, acrescentou o recém-chegado. Tudo bem, vamos lá, ele o chamou para o escritório. Eles entraram, sentaram-se à mesa e, em seguida, alguns papéis foram colocados na frente de Archie. O que é isso? Ele não entendeu. Olha, eu tenho uma casa velha, se suas mãos crescerem de onde você precisa, você vai fazer tudo, vai morar, ou um albergue, ergueu os olhos o chefe. Concordo com a casa, Archie se lembrou de como, depois da guerra, ele veio para Marie e teve que reformar quase metade da casa. Nada, você é rápido, disse-lhe o homem, se trabalhar assim, não será um operário por muito tempo. Archie gostou de ser notado pelo homem que o contratou. Agora ele faria qualquer coisa para ficar aqui.
Ele tinha uma semana para mudar sua família. Como isso poderia ser tão rápido? Maria não entendia, ele estava fazendo as malas com pressa. E que chatice, aqui você tem um emprego, um lugar para morar, venha e aproveite a vida, ele disse a ela alegremente. Maria foi ver sua mãe para lhe dizer que eles partiriam pela manhã, ela só estava feliz por sua filha. Não se esqueça, volte, disse a mulher. Eu voltarei, assim que nos instalarmos, e imediatamente, prometeu a filha. E quanto ao meu irmão? Perguntou Júlia. E o que será dele? Ele vive, ele trabalha, Archie não falou muito sobre ele, então eles se despediram. De manhã, Archie, Maria, Leslie e Belry estavam no ponto de ônibus com grandes pacotes. Não é isso, vocês estão se mudando? Perguntou um dos moradores locais, que também estava indo para algum lugar. Sim, para a cidade, consegui um emprego lá, disse Archie. Isso é bom, assentiu a mulher. Eles não se falaram mais. Quando chegaram, todos estavam cansados. Que destruição, Maria olhou para a casa. Tudo vai ficar bem, prometeu-lhe o marido. Vamos ver, ela suspirou, percebendo que havia muito trabalho a ser feito. Até o fim de semana, os novos proprietários estavam fazendo alguma coisa, varrendo, lavando, dando tapas. Archie estava lá fora batendo em alguma coisa, e sua esposa não lhe disse nada. Ela deu uma olhada no quintal para chamá-lo para almoçar e o viu preso à cerca. O que ela viu? Ela se aproximou dele. Nada, só estou olhando a propriedade do vizinho, disse ele. Maria olhou, e há um vizinho trabalhando. E como está a horta dele? Ela perguntou ao marido e ele corou. Bem, é sim, ele fez um gesto com as mãos. Ela pegou sua mão e entraram juntos na casa. E, a partir de segunda-feira, seu marido foi trabalhar. Maria ficou em casa por enquanto. Ela sabia que aqui, ao contrário do vilarejo, havia jardins de infância, então foi para lá. Leslie foi aceita imediatamente, mas não havia vaga para Belry, mas lhe foi prometida uma vaga assim que possível. Oh, Archie, estou me sentindo mal novamente, Maria acordou tonta pela manhã. O terceiro? Ela adivinhou. Ela deveria ter saído. Deveria ter ido ao hospital, mas não havia tempo para isso. Quando sua mãe foi buscar Leslie na creche naquela tarde, ela foi informada de que poderia levar Belry também. Essa foi uma boa notícia. Agora a mulher podia cuidar de seus negócios sem a distração das crianças. Bem, como está indo? Perguntou o feliz pai de família depois do trabalho. Muito mal, esposa enrugada. A terceira gravidez foi muito difícil. Se nas duas primeiras ela nem percebeu que algo estava acontecendo em seu corpo, agora não havia nada disso. Compreensivelmente, ela se sentou à mesa para jantar. Nesse momento, houve uma batida na porta. Sim, gritou Archie de seu assento, uma mulher bonita entrou na casa. Oi, meu nome é Kate, sou sua vizinha, vi você chegando há algum tempo, mas nunca nos encontramos, disse ela e tirou os sapatos. Você sabe fazer bolos? Maria não sabia o que havia acontecido com ela. O que isso tem a ver com o assunto? Ela olhou para ela. Não, é que meu marido não come o meu, ele gosta de pedir para os vizinhos, a esposa se virou para ele. Oh, do que você está falando? Kate estava envergonhada. Maria percebeu que tudo isso não é em vão. E você mora sozinha ou com seu marido? Maria se sentiu mal, mas se recompôs. Meu marido estava desaparecido em ação em 1944, disse a mulher. Desculpe-me, percebeu Maria, ela não teve tato. Está tudo bem, a vizinha sorriu, foi até a mesa e colocou um pote em cima. O que é isso? Cheirou Archie. Aqui, eu fiz almôndegas, queria presentear os vizinhos, disse ela alegremente. Então venha mais vezes com petiscos, para que o Archie não corra até você, disse Maria. Muito bem, então seremos amigos, ela se sentou à mesa. Ninguém mais cutucou ninguém, todos se sentaram amigavelmente, até mesmo as crianças da sala de estar entraram.
Você tem uma família adorável. Kate se despediu deles. Obrigada, entrem, disse Maria, com bom humor. Quando a vizinha saiu, a mulher olhou para o marido. O que foi? Ele se virou para ela. Você gostou? Maria sorriu. Não, ele desviou o olhar. Archie, ele lhe mostrou um punho. Eu notei isso há muito tempo, disse ele, culpado. Espero que sim. Sua esposa se levantou e foi até as crianças. Ela estava tão doente que não conseguia respirar direito. Um mês depois, tudo começou. Archie! Gritou Maria. O homem correu até ela. O que fazer? Temos que ir ao hospital, mas como? Então o homem correu para Kate. Ela disse que o ajudaria. Eles entraram na casa, pegaram Maria pelos braços e a carregaram. Cada passo era difícil. Por que você não disse nada antes? Archie estava respirando pesadamente. Quando eu a arrastei para o campo, eu estava bem, disse ele, cerrando os dentes e suportando a dor. Naquele momento, Kate olhou para Archie. Ela não conhecia a história dele, por isso ficou muito surpresa. Vou lhe contar mais tarde, ela percebeu, o que seu vizinho estava pensando agora. Bem, ela também estava passando por um momento difícil. Mas eis que o prédio para onde eles estavam indo apareceu e, naquele momento, foi como se a força tivesse sido adicionada. Maria foi colocada em uma maca e levada embora. E você, pai, volte amanhã. A mulher de jaleco branco fechou a porta na frente do homem. Ok, ele disse, e ele e Kate foram para casa. Então, qual era a história? Ela mal podia esperar para descobrir, e Archie lhe disse diretamente que havia conhecido Maria. Foi assim que aconteceu, disse ele. Depois disso, você deveria estar carregando-a no colo, Kate se perguntou. Eu estou, disse Archie. Dessa vez, a família teve novamente uma menina, chamada Angélica, e a mãe estava feliz, pois haveria ajudantes em casa. Mas Archie estava um pouco triste, ele queria um filho. Mais nada, se tudo der certo, você terá um filho, Maria o tranquilizou. O tempo passou, as crianças cresceram e Angélica foi para a creche. Leslie foi para a escola. E Maria queria trabalhar. Quando ela finalmente conseguiu um emprego, foi como uma corrente. Ela conseguiu um emprego na mesma fábrica que o marido, só que não na loja, mas na própria administração. Quando lhe diziam para fazer alguma coisa, ela logo aceitava o trabalho e, depois de algum tempo, estava tudo pronto. Bem, Maria, você é uma pessoa valiosa, elogiou Maddie, que estava aqui com ela. Fiquei em casa por muito tempo sem fazer nada, senti sua falta, disse ela com sinceridade. Como assim? Você não fez nada, e as crianças, e a casa, e a casa? É tudo rotina, Maria sorriu. Entendo. E como é com seu marido? Maddie se sentou ao lado dela. E por que você pergunta? Maria ficou tensa. É que você não pensa em nada, ela se animou imediatamente. Tudo bem, ela respondeu à pergunta dele. Bem, Maddie foi para o seu lugar. Depois, ela disse que tinha mais coisas para fazer e saiu do escritório. Maria ficou sentada pensando que Archie poderia ter feito besteira aqui também. Ela pensou em quem perguntar, mas não chegou a nenhuma conclusão. E, à tarde, ela tinha que ir ao jardim, pegar as crianças, ajudar Leslie com os estudos e preparar o jantar. Mas tudo isso era do agrado de Marie. Onde você esteve por tanto tempo? Perguntou ao marido, que chegou 3 horas depois dela. Com os homens sentados, ele se aproximou da esposa, que sentiu o cheiro dele. O que está fazendo? Sim, eles podiam se encontrar à mesa e beber um pouco, mas fazer isso dessa forma, no meio da semana, era inadmissível. Agora a mulher também estava com medo do que seus colegas ou vizinhos poderiam dizer a ela. Quem se importa? Um pouco relaxada, ela respondeu. Vá para a cama, Maria lhe disse de forma ameaçadora. De manhã, quando ela chegou ao trabalho, a fábrica inteira já estava julgando a situação de ontem. Maria, você ouviu isso? Maddie se aproximou dela novamente.
Sobre o quê? A mulher ficou assustada ao ouvir isso. O que os homens fizeram ontem à noite? Ela estava pronta para contar, mas viu que Maria não estava muito interessada. Do que se tratava? Ela não podia simplesmente ficar sentada ali e aceitar o olhar de Madi. Eles saíram depois do trabalho no vestiário, ficaram bêbados e depois foram atrás das mulheres em sua barraca para espionar, disse ela, e cobriu a boca com a mão. Jesus, lá vamos nós de novo, ela corou. O que? A sua também estava lá. Madi corou agora. Você não sabia? Maria desviou o olhar, pensando que Archie é quem tinha feito com que todos eles fizessem isso. Desculpe, Madi saiu do escritório. Sim, vá buscar mais fofocas, disse Maria a ela. Ela não sabia como olhar as pessoas nos olhos no gol. Mesmo sem saber quem eram as mulheres, ela sentiu que todas estavam olhando para ela, então desviou o olhar. Archie, ela não suportava isso quando estava em casa. O que eu fiz? Eu apenas olhei, ele não conseguia entender. Você se desonrou e me arrastou para baixo com você, agora não consigo olhar as pessoas nos olhos, ela respondeu. O que vimos lá? Ele começou a comer o que sua esposa lhe dava. E no fim de semana, Maria ia para a casa da vizinha para se distrair e conversar. Como está indo tudo? Eu tinha arrumado a mesa, por que você veio sozinho? Eu não queria que Archie viesse, Maria admitiu honestamente. Você está com algum tipo de problema, Kate adivinhou. Sim, ele está com problemas, e tem estado há muito tempo, ela balançou a cabeça. E do que se trata, se não é um segredo? A vizinha estava curiosa. Veja, ele tem uma espécie de mania, ele gosta de espionar, Maria não levantou os olhos, porque estava com vergonha. Qual é o problema? Muitas pessoas gostam de ler cartas e espiar pelas janelas, ela se sentou em frente a ela, Kate. Ele só espia as mulheres, admitiu Maria. Isso não está certo, ela corou. Por quê? Maria não entendia seu constrangimento. Sim, eu só pensei que, às vezes, eu saio da casa de banho só de camiseta, e se ele olhar, por mais estranho que seja, ela corou ainda mais. Eu disse a ela, espie depois de mim, mesmo quando vou ao banheiro, deixo a janela sem cortina, mas não, ela disse, não é interessante, ela olhou novamente para a mesa. Então, aqui com permissão e ali não, Kate riu. Elas conversaram mais um pouco e Maria foi para casa, as crianças estavam esperando lá. Depois de conversar com sua vizinha, ela se sentiu um pouco melhor. Archie estava na cozinha esperando por ela. Por que está sentada aqui? Minha esposa ficou surpresa. Por nada, ela sorriu. Ela percebeu que falar tinha um motivo. Maria, os chefes nos chamaram hoje, ela se afastou. E daí? Ele percebeu que os rumores haviam chegado até lá. Todos eles foram repreendidos, e em público, ele sabia que sua esposa descobriria de qualquer maneira, era melhor confessar. Ele entendeu. Ele disse que sim e saiu com as crianças. Ele queria chorar, bem, porque ela o pegou daquele jeito, e novamente ele se lembrou das palavras daquela enfermeira, que o olhou em vão. Mas Maria ainda o amava, e o sentimento era exatamente o mesmo de quando ela estava sentada ao lado da cama dele. Crianças, deixem-me ler uma história para vocês, ela disse a eles quando já estavam na cama. Viva, eles gritaram de alegria. Em um certo reino, em um certo estado, e a mãe começou a ler. Archie ouviu da cozinha quando Maria começou a história e percebeu que ela nunca mais sairia com ele. Ele também estava preocupado com o que estava acontecendo com ele, mas não conseguia evitar quando via uma garota bonita. Ele continuou trabalhando e Maria o acompanhou. Eles nunca iam à fábrica juntos, sempre separados. Maria, até se divorciar de todos os filhos, só então ia para o escritório. Bem, como estão seus filhos, meu amigo? Perguntou Madi. Elas haviam trabalhado juntas por tantos anos que sabiam tudo uma sobre a outra. Bem, Leslie está ajudando os pequenos com a lição de casa, disse a mulher. E seu marido? A colega olhou para ela novamente como se soubesse de algo.
O que meu marido tem a ver com isso? Fazia muito tempo que ela não sabia que ele estava envolvido em alguma coisa. Apenas perguntando, ela desviou o olhar. Maddy, se você sabe de alguma coisa, conte-me, insistiu Maria. Eu não sei de nada, só estava perguntando mesmo. A mulher foi direto ao assunto, ela estava contando alguma coisa. À noite, Maria decidiu perguntar a Archie o que havia acontecido. Ela preparou o jantar, sentou-se à mesa e esperou por Archie. Olá, ele entrou na casa. Diga-me, ela olhou para ele. O quê? Ele olhou para ela. Eu não sei, o que está acontecendo de novo na fábrica, ela não tirou os olhos dele. Maria, ele desviou o olhar. Maria, eu vou ter vergonha de você de novo? Ela se levantou e começou a arrumar a mesa. Não, ela se sentou. E então? Ela colocou uma xícara na frente dele. No fim de semana, estávamos na casa de banho com os homens, então um deles disse que conhecia um lugar onde você poderia dar uma olhada nas mulheres lavando a louça na ala ao lado. Ela corou. Por que está corando agora? Não corou na hora. Ela se sentou na frente do marido novamente. O que estou fazendo? Não estou tocando nelas, estou apenas olhando, disse ela, e achou que não havia nada de errado nisso. Não estou dizendo nada, mas por que tenho que corar o tempo todo? Ela estava à beira das lágrimas. Não deu ouvidos a ninguém, ela começou a comer. As crianças vão crescer logo, se descobrirem, ou na escola, e depois? Ela não conseguia entender qual era seu desejo. E nada, ele não explicaria, porque ele mesmo não entendia. Leslie já era veterana, era preciso entender que a menina cresceu, logo construirá sua própria vida. Mamãe, que tal um vestido para eu fazer? Perguntou ela a Maria. Claro, eu até conheço uma costureira maravilhosa, disse a mulher referindo-se à sua mãe. A última vez que elas a visitaram foi há cerca de 3 meses. A mulher estava se mudando de volta para sua casa. Elas já haviam conversado sobre isso naquela época. Tem certeza de que vai deixá-la bonita? A menina não queria cair na lama. É claro que a mulher a abraçou. Neste fim de semana, vamos à casa de minha mãe, Maria disse ao marido à noite. Eu tenho que estar lá? Ele olhou para ela. Não, você pode ficar com Belry e Angélica, disse a mulher. Por que eles não vão com você? Ela se perguntou, já que eles sempre iam em família. Leslie e eu estamos aqui por causa de um assunto de negócios, a mulher não entrou em detalhes. Foi isso que decidimos. Maria na fábrica conseguiu um tecido lindo, no fim de semana já estavam sentados à mesa na vila. Veja o que trouxemos, Maria tirou um pedaço de tecido de sua bolsa. Com isso, faremos um vestido muito bonito, pensou a vovó imediatamente para Leslie. De que tipo? A garotinha estava curiosa. Você verá, mostre a ela seu vestido de noiva, pediu a mãe. Maria tirou do guarda-roupa aquele vestido, que havia sido feito por sua tia Júlia e sua mãe. É lindo, Leslie gostou. E aí, ela hesitou, e sua avó a beijou. Na manhã seguinte, mãe e filha estavam em casa porque estavam ocupadas. Agora que a casa estava sendo ampliada, Archie decidiu fazer algumas obras e acrescentar mais um cômodo, e o terreno permitia isso. Está tudo bem? Perguntou sua esposa. O que poderia estar anormal, ele se perguntou. Só de perguntar, Maria sabia que, se houvesse algo anormal, ela sem dúvida ouviria rumores. No momento, tudo o que ela estava fazendo era ajudar as crianças com os estudos, ir ao trabalho e fazer as tarefas domésticas. Faz muito tempo que Cathy não vem aqui, disse Archie. Venha ver o que ela faz, ela riu para o marido. Não seja assim, ele baixou os olhos. Mary percebeu que a conversa com seu marido era desagradável. Mamãe, conte-me sobre a guerra. Belry entrou correndo na cozinha. Sente-se, ele indicou o assento ao lado dela, depois vieram Leslie e Angélica, elas gostavam de ouvir as histórias que mamãe contava. Oh, por que vocês a escutam? Ela tem algumas histórias chatas, querem que eu conte uma para vocês? Archie, por que não?
Maria olhou na direção delas. Não, por que não? Se as crianças querem saber, ela sorriu. Conte-me, eles já estavam gritando. Então, estamos deitados com um companheiro em uma emboscada, em meio à neve, ao frio, e não podemos nos mover. Na frente do inimigo, precisamos descobrir onde eles têm um ZOT, depois disso, informar os seus próprios, e então a batalha, disse o pai calmamente. Sim, você me disse que pulou da trincheira e primeiro foi para ZOT para cobrir as balas enquanto eles faziam seu trabalho, riu Maria. Por que você sempre faz besteira? Perguntou ele. Por que você mexe com as crianças? Ela ficou ofendida quando lhe perguntou por que ele não podia contar a ela sobre isso na época em que foi ferido, antes de se conhecerem. Ela mesma havia lhe perguntado várias vezes e ele não queria contar. E agora ela o estava lembrando. Certo, olhe, ela exalou. Você vai mesmo me contar? Marie não conseguia acreditar. Eu vou, ela cruzou as mãos sobre a mesa. Disposta a ouvir, tantos anos haviam se passado que ela não esperava mais ouvir aquela história lendária. Estávamos sentados na trincheira e, de repente, começou a ofensiva. O comandante gritou o ataque, e nós estávamos tremendo, mas não podíamos nos sentar, porque a ordem foi dada para não dar um passo atrás, então todos pularam. Só restaram os metralhadores. Correndo como tolos, gritando urra, com o comandante atrás de nós. Não se sabe ao certo quem estava correndo para onde, mas assim que as explosões começaram, nossa bravata acabou, você sabe o resto, ele estava apenas sentado ali, sem olhar para ninguém. Pai, você é o nosso herói, disse Belry em voz alta. Obrigado, filho, mas não sou herói, ele balançou a cabeça. Marie sentiu tanta pena dele naquele momento que se sentou ao seu lado e acariciou sua cabeça, como havia feito no hospital. Ela o beijou no rosto. Quer você seja um herói ou não, eu ainda o amo, ela sussurrou. E eu amo você, as crianças viram pela primeira vez como, dessa forma, mamãe e papai se sentam lado a lado e confessam seu amor um ao outro. Elas nunca se esquecerão desse momento e, mais tarde, contarão isso a seus filhos e netos. Era a hora da formatura e Leslie estava se preparando para o dia. Mamãe, como foi sua formatura? Perguntou a filha, e Maria se lembrou daquele dia, mas não disse nada. Foi bom, ela sorriu. Espero que tenha corrido bem, a menina estava feliz, também porque sua avó havia lhe costurado um vestido tão bonito que todas as meninas devem ter ficado com inveja. Após a formatura, Leslie entraria no ensino médio, que ficava longe de casa. Por que ela escolheu essa escola? Sua mãe não entendia. Não sei, só quero ser engenheira, respondeu a filha. Ela sabia que a fábrica local exigia essa profissão, então decidiu estudar e depois voltar. E como você vai voltar para casa? A mãe estava preocupada com isso. Vai dar tudo certo, nas férias, disse a filha e abraçou a mãe. Naquele momento, Maria se deu conta de como sua mãe se sentia quando ela, ainda mais jovem, estava indo para a guerra. Aqui estava ela, Leslie, indo embora apenas para estudar, e ela estava tão preocupada com ela. Bem, ela beijou, fique bem. Você tem Belry antes de Angélica, eles não vão deixar você ficar entediada, riu a filha mais velha. Isso é certo, sorriu a mãe. Ela estava feliz por ter uma família assim, todos vivos, saudáveis, amando uns aos outros. No meio do verão, a filha foi embora e a mãe e o pai se despediram. Não chore, Archie abraçou sua esposa. Não estou chorando, Maria tirou uma lágrima dos cílios. Parecia-lhe que não fazia muito tempo que ela estava deitada na beira do campo e tinha dado à luz Leslie, e agora estava deixando a casa dos pais. Vamos para casa, ela o cutucou e eles seguiram pela estrada. Novamente, trabalho, casa, filhos, todos os dias eram agitados. O seu já se acalmou? Ele veio visitar Kate um dia. Não sei, ninguém disse nada ainda, Maria olhou para ela. Ela temia ouvir essa fofoca, pois assim que começava, significava que Archie estava bisbilhotando novamente. Não me olhe assim, eu não sei de nada, a mulher riu.
Maria chegou em casa e tudo estava tranquilo. Ela foi para a cama e se perguntou se aquela era a calmaria antes da tempestade. E ela estava certa. Belry, o papai ainda não chegou em casa? Ela perguntou ao filho. Não, ele balançou a cabeça. Era estranho, Maria tinha se atrasado um pouco para o trabalho hoje, preenchendo relatórios, mas também não o tinha visto na fábrica. Ela preparou o jantar, alimentou as crianças, que já tinham ido para a cama, mas o pai ainda não estava em casa. Maria estava preocupada com o que poderia ter acontecido. Ela vestiu seu casaco e foi para a casa de Kate. Não, ela não queria encontrar seu marido lá, só queria saber onde procurar. O que está fazendo acordada tão tarde? A vizinha a cumprimentou. Archie ainda não chegou em casa, disse Maria animada. Entre, a mulher a deixou entrar. O que fazer? Eu não sei o que fazer. Ela se sentou à mesa de Zoya e tomou chá. Talvez devêssemos ir à fábrica, elas gostam de encontrar homens lá? Não, ir até lá, se envergonhar, e se elas estiverem agora no galpão de alguém, e eu for, olá, não concordou com sua convidada. Isso também é verdade, Kate não sabia como ajudar em nada. Acho que se algo tivesse acontecido, eles já teriam lhe contado há muito tempo, resumiu ela. Sim, obrigada, Maria se apressou em voltar para casa, caso seu marido já tivesse chegado e a tivesse perdido. Mas quando ela cruzou a porta da casa da senhora, percebeu que não havia ninguém lá. Ela se sentou à mesa, apoiando a cabeça nas mãos, com a cabeça cheia de pensamentos diferentes. Maria chorou, tentou várias vezes ir para a cama, pois amanhã de manhã teria de ir trabalhar, mas não conseguia dormir. De manhã, Archie apareceu, vestindo um casaco rasgado. Onde você estava? Sua esposa correu até ele, o cheiro dela era tão forte que ele não conseguia nem entender o que era. Sinto muito, meu querido, ela se afundou na cadeira. Por quê? Me responda, onde você esteve a noite toda? Sua esposa deu um tapa nas costas e nos ombros dele. Amanhã você vai descobrir por si mesma, era óbvio que ela estava se sentindo mal. Maria se deu conta de que ela e o marido tinham que se arrumar para o trabalho. Ela saiu para o pátio, jogou algumas toras de madeira no fogão da sauna para aquecer um pouco a água e depois mandou o marido para lá. Ele não disse nada, entrou em silêncio, se lavou, mas o cheiro estranho ainda não tinha desaparecido. Então sua esposa lhe deu roupas novas. Em seguida, Maria acordou as crianças, mandou-as para a escola e foi para o trabalho, para onde seu marido já tinha ido. Maria, estão chamando você para o salão de festas, correu Madia animada. Sabe o que aconteceu? A mulher queria estar um pouco preparada para o que estava por vir. Não, eles só me pediram para chamá-la, ela olhou para os lados. Você não tem que estar lá? Maria percebeu que sua colega sabia de algo, mas não queria falar. Eu volto mais tarde, disse ela. Maria caminhou com as pernas bambas até o local onde havia sido chamada. Ela se sentou em uma cadeira, onde já havia muitos trabalhadores da fábrica. O chefe subiu ao palco e cumprimentou a todos. E agora vou pedir àqueles por quem estamos reunidos aqui que saiam. Maria viu que um policial estava sentado perto do palco, tudo estava tremendo lá dentro. 3 homens entraram pela porta, entre eles Archie. Todos caminhavam de cabeça baixa. O homem de uniforme se levantou. Esses caras beberam demais esta noite e estavam bagunçando na rua, ele começou a dizer. O que eles estavam fazendo? Uma pergunta foi ouvida da plateia. Eles estavam olhando pelas janelas do primeiro andar, comentando em voz alta o que viam e depois cantando músicas, explicou o policial. E depois? Todos estavam interessados. O carro patrulha levou todos para o centro de desintoxicação e, assim que ele disse essas palavras, a sala se encheu de suspiros. Por que vocês estão calados, camaradas, não têm vergonha de olhar seus colegas nos olhos? Ele se virou para os 3 homens que estavam na frente deles. Envergonhado, Archie olhou furtivamente ao redor da sala, procurando sua esposa com os olhos. Por que está em silêncio, então? O policial não parou de falar.
Pedimos desculpas e prometemos não fazer isso novamente, disse um deles. Está tudo muito bem, mas vocês receberão uma repreensão severa, mais um incidente desse tipo e deixarão de trabalhar nesta empresa, disse o chefe. O trio ficou de cabeça baixa, não tinha nada a dizer. Eu também sei que a esposa de um de vocês está aqui, por favor, levantem-se, pediu novamente o policial. As bochechas de Maria se inflaram, ela não conseguia se levantar da cadeira, estava tão desconfortável com tudo aquilo. Bem, onde você está? Seus olhos examinaram o corredor, procurando por uma mulher. Sou eu, olá, Maria finalmente se levantou. E como você não tem vergonha? Seu marido faz essas coisas, me disseram que não é a primeira brincadeira dele, como você aguenta tudo isso? Ele começou a repreendê-la como uma garotinha. Me desculpe, eu não sabia, estava no trabalho, ela olhou para o chão. Se isso acontecer novamente, serão tomadas providências, disse o policial com severidade. Eu entendo, eu estava pronta para cair no chão, para não ouvir tudo isso agora. Maria foi para seu escritório, os funcionários que passavam estavam sussurrando algo pelas costas dela, mas isso não importava agora. Então, como foi? Madi estava sentada em sua poltrona. Eles falaram com você? Perguntou Maria, imaginando como o policial sabia sobre sua esposa. Não, ele fez uma careta. Bem, Maria saiu do escritório, estava com nojo de estar aqui, agora o sentimento de vergonha era tão forte que ela só queria escrever uma declaração e nunca mais aparecer aqui. À noite, ela chegou em casa e seu marido já estava lá. Desculpe, ele estava sentado à mesa. Do que você está falando? Você me xinga o tempo todo, mas continua repetindo bobagens, e isso está ficando cada vez mais embaraçoso, ela começou a gritar. Não sei por que isso está acontecendo, ela deu de ombros. Quantos anos você tem? Pense nisso, você passou pela guerra, tem medalhas, e faz isso, ela afundou frouxamente ao lado dele. Querida, eu lhe prometo, ele se sentou assim, não se mexeu. Não me importo com suas promessas, se você não consegue cumpri-las, pense em seus filhos, no que eles pensam de você, ele falou quase em um sussurro. Eu entendo, Archie não sabia mais o que dizer à esposa. Belry voltou da escola para casa mais uma vez. Mãe, preciso falar com você sobre algo sério, ele ficou na frente dela. Ok, fale, ela olhou para o filho, ele era tão bonito quanto o pai. Decidi que vou continuar na escola, quero me tornar um militar, como o papai, ele a surpreendeu. O que você é, filho? Ela o abraçou e chorou. Por que não? O menino não entendeu. Você sabe como é a disciplina lá? Ele se lembrou de seus cursos antes de ir para o campo de batalha. Não é pior do que a que você e seu pai passaram, disse Belry. A mãe percebeu que o filho havia crescido e agora tinha opinião própria. Tudo bem, faça o que você acha certo, ela se sentiu orgulhosa do garoto por ter tomado essa decisão. O ano passou tranquilamente, Archie chegava em casa pontualmente todos os dias, e Mary lhe agradeceu internamente. Belry estava se preparando para se matricular, seu desejo não havia mudado. Vou ficar sozinha com você? Perguntou Angelique. O que isso vai mudar? Sua mãe a abraçou. Vai ser chato, disse a garota com tristeza. Tudo ficará bem, a mulher sempre apoiou seus filhos em tudo. No verão seguinte à partida de Belry, Leslie chegou. Durante sua ausência, a menina havia crescido. Oi, querida, como você está? Seus pais a abraçaram. Ela estava bem, desviou o olhar. O que há de errado com você? Sua mãe não entendia. Mamãe, posso falar com você a sós? Perguntou a filha. Claro que sim, elas se retiraram para o quarto. Conheci um homem maravilhoso, ele cuida de mim, estudamos juntos, a filha falou de forma incompreensível, era óbvio que ela estava preocupada. Está tudo bem, você já é adulta, Maria se preocupou internamente com a filha. Ele me pediu em casamento, disse Leslie rapidamente. Esse foi o fim de todos os namoros, é claro, ela não queria que a filha experimentasse a vida familiar e tudo o que ela implicava tão cedo.
Ele estará aqui em breve para conhecê-la. Ela não olhou para a mãe, por algum motivo estava envergonhada. Ótimo, e nós o conheceremos adequadamente. A mulher estava feliz por tudo estar acontecendo às claras. Billy chegou 2 semanas depois. Ele era um cara alto de cabelos pretos, e Leslie e ele se deram muito bem. É um prazer conhecê-los, disse ele aos pais de sua namorada. E nós também, Archie apertou sua mão. Eles se sentaram juntos à mesa e começaram a conversar sobre quando e onde planejavam se casar, como iriam estudar e onde iriam morar depois. A escola se ofereceu para nos dar um quarto depois que nos casarmos, disse Billy com confiança. Isso é bom, agora eles têm um teto sobre suas cabeças. Sua mãe estava feliz por eles. Provavelmente faremos o casamento aqui, se você não se importar, disse ela. Claro que não, mas Leslie estava voltando a trabalhar na fábrica local, e agora seus planos não mudaram? Perguntou ao jovem. Não, não me importo de ser levada, disse ela, corando. Qual é o problema? 2 jovens especialistas com ensino superior, por que eles não me levam? A mulher ficou surpresa. Archie, que homem legal nossa filha arranjou, disse ela ao marido à noite. Sim, ele estava olhando pela janela. O que? Ele viu garotas jovens. Maria percebeu. Desculpe-me, ela puxou a cortina. Você precisa se curar, essa ferida bagunçou seu cérebro, ela se aproximou dele. Não importava o que seu marido fizesse, Maria não podia culpá-lo, ela o amava tanto que podia perdoar qualquer ofensa. Ela percebeu que em breve eles provavelmente seriam avós, mas isso era apenas uma boa notícia. Belry escrevia cartas dizendo que estava indo bem, Leslie e Billy estavam se preparando para se casar, Angélica estava indo para a escola, todos pareciam estar indo bem. Archie não fazia nada disso desde o incidente da bebedeira. Agora ele gostava de se sentar perto da janela e olhar para a rua. Você sabe o que eu acho? Maria sentou-se com ele no outro dia. O quê? Ele se virou para ela. Billy e Leslie se casarão, irão para a escola e, quando terminarem o ensino médio e conseguirem emprego na fábrica, nós lhes daremos esta casa. Ela encostou a cabeça no ombro do marido. Ele não entendeu, olhou para a esposa com olhos surpresos. A Angélica vai terminar a escola até lá, ela vai entrar, vai nos deixar, o que vamos fazer aqui? A mulher falou e olhou para a parede. Para onde vamos? Archie ainda não a entendia. Vamos voltar para a aldeia, você sabe, lá é bom agora, disse Maria. Não sei, vamos viver para ver isso, ele se virou para a janela. Sua esposa se levantou e foi ver o que a filha estava fazendo. Maria estava em casa naquele dia. Era um dia de folga, Billy e Leslie tinham ido escolher anéis. Angélica estava em seu quarto. Bateram na porta. A mulher se levantou e abriu a porta. Era o carteiro. Maria ficou tensa, não se bate na porta, deixa-se na caixa de correio. Um telegrama urgente para você, ele colocou uma folha nas mãos da mulher. Ela o leu imediatamente, suas pernas cederam. Obrigada, disse ela, e fechou a porta. Maria foi até uma cadeira e se sentou. O que havia acontecido? Seu marido entrou pela porta e encontrou o carteiro. Como se alguém tivesse me ouvido, ela entregou ao marido um pedaço de papel que dizia que a mãe dele estava morrendo. Vamos lá, disse Archie com confiança. Naquele mesmo dia, toda a família, inclusive Volodia, chegou à cidade. Mamãe, Maria voltou para casa. Acabou, a mulher mal falava. O que você está dizendo? Gritou a filha. Me desculpe, gritou a mulher. Vovó, Leslie e Angélica abraçaram. Ah! Ela não disse nada, apenas olhou para Billy. Este é meu noivo, mas parece que o casamento não será por um tempo. Leslie não conseguiu conter as lágrimas. Eu estava esperando por você, disse a mulher. Onde está seu remédio? Perguntou Maria. Ali, sua mãe apontou para a mesa de cabeceira. Maria foi até lá e olhou, mas não havia nada para ajudá-la com sua doença. Mamãe, ela se sentou no chão ao lado da cama onde a mulher estava deitada. Vamos para o hospital.
Não, ela balançou a cabeça, quero morrer em casa. 3 longos dias se passaram aqui. A mulher estava em agonia, gritando tão alto que deixava todos desconfortáveis. Finalmente, ela ligou para a filha. O que foi, mãe? Maria pegou sua mão. Eu a amo, foi tudo o que ela disse, e fechou os olhos. Archie, Maria gemia como um animal ferido. Acalme-se, ele se aproximou, levantou-a do chão e a abraçou. A culpa é minha, ele se aconchegou em seu peito. Do que você se culpa? Eu não entendi. Não fui vê-la com a frequência que deveria ter ido, a mulher chorou. Mamãe, acalme-se, Leslie e Angélica também estavam inconsoláveis, agora estavam de pé, abraçadas por toda a família, só faltava Belry. Mas ele não pôde nem mesmo ir ao funeral da avó. Lá se vai nossa casa, disse Maria, sem vida, enquanto os vizinhos se dispersavam após o velório. Maria, pare com isso, você não podia ver sua esposa assim, Archie. Ora, assim que mencionei isso, ela morreu de repente, ela sabia que a filha queria se mudar para cá, ela levantou os olhos vermelhos de lágrimas. Está tudo bem, a mamãe te amava e nunca te culpou por nada, eles estão lá agora, ao lado do seu pai, o marido falou no ouvido dela. Eles limparam tudo na casa, trancaram-na e voltaram para a aldeia. Billy e Leslie deixaram as alianças com a mãe dele, o casamento deles foi adiado por um tempo. Os pais dela haviam sugerido um casamento no inverno, mas a filha só queria que fosse no verão. Eles decidiram que voltariam em 1 ano e então se casariam. Mamãe, você se lembra do vestido com que se casou? Perguntou Leslie. Claro, como poderia me esquecer? Posso usá-lo também? A garota esperou por uma resposta afirmativa. Sim, aqui vamos nós para a aldeia, eu o levarei e farei um novo vestido para você, disse a mãe. Tudo bem, elas se abraçaram, em 1 semana o casal partiria novamente para estudar, agora só se viriam no ano novo. Maria estava entediada, agora todo o seu amor era direcionado apenas à sua filha mais nova. Ela entrava e saía do trabalho, não tinha nenhum interesse nele. Ela nunca mais falou com Maddie depois daquele momento. Ele fez alguns movimentos em direção a Maria, mas a mulher não reagiu de forma alguma. Eles só conversaram sobre coisas do trabalho. Falaram sobre a história com o posto de desintoxicação até que outros falharam e se envolveram em outra situação, então Archie e Maria esqueceram o assunto e começaram a falar sobre outros. O ano passou sem intercorrências, e então Belry chegou para as festas de fim de ano. Sua mãe e seu pai ficaram muito felizes com a surpresa. Achamos que você chegaria mais tarde, disse Maria. Acabei de chegar, ela abraçou os pais. Estudar na escola militar não foi em vão, o filho se tornou mais responsável. Ele havia crescido e se tornado muito maduro. Maria chorou. Finalmente, eles esperaram por Billy e Leslie. Sua mãe, como prometido, havia preparado o vestido, as alianças já estavam lá, só faltava decidir o local. Decidiram comemorar em um restaurante. Não é caro? Perguntou Billy. Nada seria tão ruim para minha filha, respondeu o futuro sogro. Tudo bem, concordou o jovem. Várias pessoas do vilarejo foram convidadas para o casamento, as namoradas e os amigos de Billy e Leslie, Maria convidou Kate, e Archie convidou seus poucos amigos. Foi divertido, os belos jovens sentaram-se à cabeceira da mesa. Mamãe e papai os parabenizaram, era uma pena que a vovó não tivesse vivido para ver esse momento. Obrigado, depois do banquete, os jovens pais agradeceram. Do que vocês estão falando? Mary os abraçou. Agora Billy e Leslie eram marido e mulher, passaram mais alguns dias na casa dos pais da garota e partiram para construir sua vida juntos. Belry também foi embora, foi triste, mas as crianças estavam crescidas e precisavam ser deixadas ir. Angélica, você está pronta para a noite do baile de formatura? Perguntou a mãe à medida que os anos do ensino médio passavam. De fato, Angélica havia se tornado uma beleza, e seus pais estavam orgulhosos da filha. Billy e Leslie estavam chegando, disseram que para sempre, mas Belry era desconhecido.
Um jovem, depois de se formar na escola Suvorov, estava se preparando para seguir em frente. Angélica era irresistível. Seu pai e sua mãe lhe compraram um vestido no qual a garota brilhava. Com o mesmo vestido que minha avó costurou para mim, ela entrou na casa de Leslie. Sua filha e sua mãe começaram a abraçá-la. Eu não a via desde o verão passado. Os meninos estavam no último ano do ensino médio, estudando para os exames, praticando e escrevendo seus diplomas. É bom ver você também. Leslie ficou no corredor, não deixando o marido passar. Como estão indo? O pai dela olhou para eles com expectativa. Você quer perguntar sobre os diplomas? Sorriu a filha. Sobre o quê? Eles esperaram com a mãe. Naquele momento, Leslie deixou Billy entrar na casa. Em suas mãos havia 2 crostas e uma garrafa de champanhe. Viva! Ela jogou as mãos para o alto para sua mãe. Claro, todo mundo se esqueceu de mim de novo, disse Angélica ressentida. Ninguém se esqueceu de ninguém. Ela se aproximou e abraçou a mãe. Angélica, sem ofensa, viemos logo para chegar a tempo à sua formatura, correu a irmã dela. Obrigada, disse ela. Todos estavam se preparando para o importante evento na vida da filha e da irmã mais nova. Não havia espaço para conversas desnecessárias. Bem, já estava na hora, preocupou-se o pai, como se nunca tivesse ido à formatura de seus filhos. Vamos, todos saíram de casa. A grande família chegou à escola, onde todos já estavam reunidos. Angélica se dirigiu diretamente a seus colegas de classe. Ela já é uma menina grande, disse Archie. Ele estava muito feliz por seus filhos estarem indo bem na vida. Eles ficaram mais um pouco, perceberam que não eram mais necessários e foram para casa. Bem, e quanto a você? Eles se sentaram à mesa festiva e esperaram que o graduado de hoje voltasse para casa. Vamos para a fábrica e vamos nos instalar, responderam os pais de Leslie. Isso é bom, mentes jovens estão em falta agora. Sua mãe estava feliz por não terem mudado sua escolha. Tem certeza de que quer ser engenheiro? Perguntou Archie. Por que está perguntando isso? Você duvida que eu consiga? Surpreendeu-se Leslie. Claro que não, eu só queria que você, como mãe, se sentasse atrás de uma mesa no escritório. Talvez você fosse mais útil lá, ela sorriu. Olha, pai, eu venho aqui há tantos anos que agora tenho que ouvir isso, minha filha parecia ofendida. Archie olhou pela janela, algo o interessava. Mais uma vez, Maria suspirou. Não diga palavrões, pediu Leslie. Billy e Leslie fizeram o que queriam. Pegaram seus diplomas e juntos foram se candidatar a empregos. Assim como Archie havia dito, eles foram facilmente aceitos. Vocês podem ficar aqui, disse-lhes a mãe, quando os jovens disseram que tinham sido designados para um dormitório. E quanto a você? Leslie se perguntou, como seu pai havia se perguntado. Temos pouco tempo antes de nos aposentarmos, vamos trabalhar até irmos para a cidade, disse a mulher. Quando vocês forem embora, nós nos mudaremos, disse a filha com confiança. Ótimo, concordaram os pais. E novamente Maria se alegrou com o fato de ter dado à luz e criado membros dignos da sociedade. Angélica chegou, deixou o ninho dos pais, Archie e Maria ficaram sozinhos. Entediado, Archie sentou-se à janela. Nada, vamos nos mudar em breve, haverá algo para todos fazerem, disse-lhe sua esposa. Eles trabalharam em silêncio até poderem sair. Mãe, talvez você esteja pensando em ficar? Leslie perguntou aos pais. Não, já decidimos tudo, na vila estaremos mais confortáveis, o que fazer agora aqui na cidade? Eu quero começar uma fazenda, fazer alguma coisa, Maria tem tudo pronto para começar. Angélica estava entrando na faculdade de medicina, ainda lhe restavam alguns anos de estudo. E então a garota quis ir para a aldeia para ajudar a população local. Sua mãe tentou dissuadi-la, mas a filha não deu ouvidos. Bem, por que forçá-la? Teremos um médico pessoal, riu o pai. Belry se formou no Instituto Militar, agora ele iria subir na carreira. A mãe e o pai estavam orgulhosos e, ao mesmo tempo, preocupados com o filho.
É isso, está na hora. Eles se despediram de Leslie e Billy na estação. Nós continuaremos voltando, prometeu a filha. E assim, depois de tantos anos, Archie e Mary estavam de volta à sua aldeia, onde sua vida juntos havia começado. A casa era forte, é claro, pois havia muitos vazamentos há tantos anos, e havia muito trabalho. O homem não ficou de braços cruzados. E Maria, como queria, comprou alguns pintinhos e um casal de leitões. O que eles estão fazendo lá? A mulher se aproximou do marido com calma. Você está me assustando, ele fugiu do buraco no galinheiro. De novo a mesma coisa? A esposa continuou a provocá-lo. O que? Você não consegue nem olhar? Ele estava ressentido com ela, ainda tinha vergonha daquele incidente. Por que não? Abra a porta e olhe para dentro, ela estava lhe mostrando. Sim, é assim que eles vão me ver e pronto, eu não concordei. Ah, eu percebi, você precisa de algo para ver, porque quando eles não sabem que você os está observando, eles fazem o que querem, sua esposa riu. Eles viveram felizes como antes, amando e apoiando um ao outro. Provavelmente vou falar com o presidente, disse Archie. Por quê? Maria não entendeu. Vou lhe pedir um emprego, disse ele. Você não pode ficar em casa? Ele a abraçou. Estou entediado, disse Archie. Estou vendo, a mulher se virou e saiu para o quintal. Para cavar o jardim ou alimentar os porcos, então ele está entediado, dê-lhe outro emprego. O presidente ficou feliz com a volta do velho guarda e mandou Archie para a fazenda. Era um trabalho empoeirado, vigiar o armazém à noite. Ele ficou feliz por ter feito isso. Agora ele tinha uma desculpa oficial. Ele chegou em casa esta manhã, Steve e Lucy tinham subido a pilha hoje e passado a noite. Por que você está me contando tudo isso? Perguntou Maria, cada vez que surgiam novas histórias. Bem, por quê? Com quem eu vou compartilhar isso? Archie estava mais velho agora, mas ainda tinha o hábito de escutar. Escute, eles colocam você em guarda, e o que você faz? Perguntou Maria. Eles não roubam, mas se roubassem, eu lhes mostraria, disse ela com um punho. Mãe minha, ela abraçou o marido. Mamãe, papai, oi, Billy e Leslie estão aqui para passar o fim de semana. Ah, por que não me contaram? A mulher os abraçou. Bem, foi espontâneo. Minha filha era uma senhora rígida e séria. Leslie, você não quer agradar seu pai e sua mãe com netos? Elas estavam sentadas à mesa, e Mary pensou, se aparecer um bebê em sua casa, seu marido não terá tanto tempo livre. Mamãe, dê a ele um pouco mais de trabalho, pediu a filha, ela gostava tanto dele que não tinha pressa. Você tem quase 30 anos, suspirou a mulher. E daí? Perguntou a mulher. Não, nada, deu de ombros a mãe. A Angélica não veio? Perguntou a filha. Não, ela havia desaparecido no norte, disse o pai. Depois de se formar no ensino médio, a moça foi enviada para lá, não recusou, e agora, há vários anos, está desaparecida no trabalho. De vez em quando, ela escrevia para os parentes contando como as coisas estavam indo, onde estava, o que estava fazendo e como estava o tempo lá, só isso. Estou vendo, todos os filhotes voaram, disse Leslie, franzindo os lábios. Ela sabia que sua mãe ia mencionar Belry e começou a chorar. O garoto estava no Afeganistão naquela época. Mamãe já havia descoberto pelas cartas, ele não escreveu quando e por que foi enviado para lá, apenas foi notificado quando chegou lá. Mamãe, não, ela viu a filha, com o queixo tremendo. Ele não nos escreve nada, disse Maria. Então está tudo bem, a filha pegou a mão da mãe. Sim, uma lágrima ainda não podia ficar em seus cílios, e rolou por sua bochecha. Lembre-se de você, de como você queria ir para a frente de batalha, disse Leslie. Eu não quero, Maria fechou os olhos. A cada ano que passava, ela pensava mais e mais em como sua mãe havia se sentido naquela época. Afinal de contas, ela não tinha dado ouvidos a ninguém, apenas tinha feito o que queria. Compreensivelmente, a garota se levantou e saiu.
À tarde, todos foram ao banheiro, depois houve um pequeno banquete, depois à noite e, pela manhã, a filha e o genro voltaram. A mãe e o pai ficaram sozinhos novamente. Escute, eu vi as meninas indo para a boate hoje, disse Archie pela manhã. Como você chegou à boate se a fazenda fica na periferia da cidade? Eu só dei uma olhada por aí, disse o marido. Ah, você não pode ficar sem os seus bisbilhoteiros, ele riu novamente. Quanto mais Archie envelhecia, mais malucas ficavam suas histórias. O que você acha? Você tem que se divertir, respondeu o homem. Billy e Leslie chegaram novamente. A mãe olhou para a filha e não conseguia acreditar, ela estava grávida. Leslie, estou muito feliz por você, e especialmente por mim. Ela a abraçou. Mamãe, é tarde demais? De repente, Leslie começou a duvidar. Nunca é tarde demais, ela acariciou sua barriga. Agora os avós estavam esperando um neto. Eles estavam conversando sobre isso uma noite quando bateram na janela. Quem poderia ser? Geralmente ninguém bate à porta. Archie foi dar uma olhada, mas não havia ninguém do lado de fora da janela. Talvez um galho? Maria se aproximou dele. Que galho? Eu joguei tudo para fora para ter uma boa visão. Eles olharam juntos para a escuridão e a porta se fechou atrás deles. Maria se virou e quase perdeu a consciência. Beori estava parado na porta. Ele já era um homem. Ele usava um uniforme militar, cabelos grisalhos nas têmporas. Sua mãe percebeu que não era por causa da idade dele, mas por causa do que ela tinha visto. Beori. Ela correu até ele. Filho, ele voltou. Olá, seu pai se aproximou dele. Fazia muito tempo que ele não vinha aqui. Beori olhou em volta. Sente-se, você deve estar com fome. Sua mãe puxou uma cadeira para ele. Obrigado, ele se sentou pesadamente. Diga-me, o que há de errado? O pai olhou para o filho e não conseguia acreditar que eles eram tão velhos, se o filho era tão maduro. Tudo bem, estamos servindo, ele sorriu. Esposa, filhos? Archie não sabia mais o que perguntar. Sim, Beori acenou com a cabeça. Que tal? Sua mãe quase deixou cair a concha das mãos. Eu não escrevi porque ela me pediu, disse o filho. Por que eles não estão com você? A mulher se preocupou. Eles virão amanhã, ela prometeu. Oh, tantas notícias boas ultimamente, se ao menos Angélica viesse, poderíamos morrer, ela pôs a mesa e todos se sentaram. Beori falou sobre sua vida, pelo que estava passando, seus pais não o viam há 6 anos. Meu Deus, filho, estou tão feliz, ela acariciou a bochecha dele. De manhã, uma linda morena entrou na casa e, com ela, um menino de cerca de 5 anos. Olá, meu nome é Baba Maria, ela se sentou em frente a ele. Harry sorriu. Neto, ela o apertou contra si. Esta é Sveta, apresentou o filho à sua esposa. Aqui está uma espiã, casada há tantos anos, ela tem um filho e escondeu tudo, o pai dele sacudiu o dedo para ela. Os convidados ficaram um pouco com os anciãos e foram para sua guarnição. Beori prometeu que, se possível, eles viriam e trariam seu neto. Archie continuou a vigiar a fazenda, embora Mary já estivesse pensando que o presidente, para não ofendê-lo, havia inventado o trabalho de propósito. Hoje ele viu como os rapazes seduziam as moças e zombou deles. Archie me disse novamente. Ouça, tenho notícias para você, eu tinha um telegrama na mão. Sim, disse Archie. Leslie tem uma filha, vovó sorriu de orelha a orelha. Que alegria, aplaudiu o vovô. Agora eles esperavam que chegassem logo. O que você viu lá de novo? Perguntou Maria. Xitia, ele mostrou a ela o dedo indicador, garotas jovens estavam andando pela estrada e ele gostava de olhar para elas. Que pena, elas estavam usando saias curtas e maquiagem brilhante. Olhe, uma Tsatsa está chegando, ele acenou na direção. É isso mesmo, uma Tsatsa, disse Maria. Velha, é Angélica, suas mãos estavam tremendo. Não morra,
ela se lembrou do que havia dito quando Beori estava aqui. Angélica entrou na casa, estava na moda, o que não agradou seus pais. Mamãe, papai, ela parou na porta. Você é o meu raio de sol, sua mãe a abraçou. Em seguida, começou a perguntar o que estava acontecendo em sua vida e lhe contou sobre seu irmão e sua irmã. Estou indo bem, vou me casar, sorriu Angélica. É isso mesmo? Adivinhou seu pai. Sim, confirmou a filha. Bem, não é para virmos, suspirou a mãe. Não se preocupe, viremos no próximo verão, Angélica tocou sua barriga. E vocês? A mãe franziu o rosto, estava tão feliz com cada notícia. Sim, elas se abraçaram novamente. Angélica disse que ficaria aqui por algumas semanas e depois teria de voltar. Sua mãe ficou muito feliz ao ouvir essa notícia. Talvez ela leve Leslie também, especulou sua mãe. Por acaso, Billy e Leslie chegaram enquanto sua irmã ainda estava aqui. Olá, ela os cumprimentou. Não se sabia há quantos anos, quantos invernos, os irmãos se abraçavam. A avó estava vendo a neta pela primeira vez, havia muita alegria nos olhos de todos. Mas, depois de conversas acaloradas e de se sentarem, todos foram embora, e a casa ficou em silêncio novamente. Não fique triste, logo estaremos todos juntos novamente, disse Archie à sua esposa. Duas famílias, Leslie Beori e seus filhos, vieram para a véspera de Ano Novo e, no verão, como Angélica havia prometido, o marido e o bebê vieram com ela. Achei que viríamos todos juntos, disse ela. Espere, claro que eles virão, porque vamos reencenar seu casamento, Maria planejou tudo sozinha. Oh, ela olhou para o marido. Nada, mas vocês sentirão como é um casamento na aldeia, Maria se alegrou. E assim, finalmente, todos os filhos e netos se reuniram. Eles colocaram as mesas na cerca, os convidados, o tocador de gaita, a festa foi um sucesso. Bem, obrigada, pais, feliz, pela manhã a filha agradeceu a eles junto com o marido. De nada, abraçou a mãe. E todos foram embora novamente. Maria gostava de se sentar perto do fogão. Lá ela lia, bebia e fazia outras coisas, Archie sentava-se perto da janela. Você acha que eles virão ou não? Com a aproximação do dia da vitória, Archie esperava que seus filhos e netos viessem para parabenizá-los. Eles devem estar ocupados, suspirou Maria. Não suspire, está tudo bem, ela observou um casal discutindo do outro lado da janela. O vilarejo estava crescendo, uma nova igreja havia sido construída no lugar da antiga, que estava em ruínas. Mary agora tinha uma ocupação, ela ia lá nos fins de semana e em outros feriados. Archie espiou o que o bispo estava fazendo quando ninguém podia vê-lo e contou à esposa. Não me diga isso, não vou acreditar, ele batizou. Havia um bar no centro, perto do clube, onde ficava a loja do bairro. Archie gostava de ir lá. O que você faz lá? Sua esposa lhe perguntava. Olha, é interessante, ele dizia. Oh, Archie, você vai levar uma pancada na cabeça e vai descobrir, avisava sua esposa. Quem se atreveria? Ele levantou o dedo. Você vai ver, você era capaz de fugir, mas agora não consegue andar, ela riu. As crianças vinham principalmente para os aniversários e para a véspera de Ano Novo. Às vezes, no verão, traziam os netos. Os avós ficavam felizes nessas ocasiões. Você já viu o que eles estão construindo? Meu marido disse uma vez à esposa. Ah, o que você tem a ver com isso? Eles têm agora que todo dia é novo, eu não estava interessado na Mary. Não, eu vou ver, como era seu costume, foi e cheirou tudo e em todos os lugares. Imagine, uma casa de banhos, e voltou para casa. Não há banheiros suficientes no vilarejo? Maria não entendeu. Suponho que eles farão um público, os olhos do vovô se iluminaram. O que está tramando, meu velho? Ela conhecia aquele olhar. Nada, ele se virou para a janela. Maria estava preocupada, pois se lembrava do passado. Não se preocupe, nós viveremos, não morreremos, garantiu-lhe o marido.
Assim, eles continuaram a viver, cada um fazendo o que lhe interessava. A casa de banhos estava pronta, e agora as moças iam para lá. Estou indo trabalhar, disse o avô, e saiu de casa. Sim, eu conheço o seu trabalho, a velha o seguiu. Ela ouviu olhar em volta e depois virar para o beco onde ficava a casa de banhos. Ela o viu lá, olhando para fora, sorrindo e esfregando as mãos. No dia seguinte, ela mesma decidiu ir. Ela viu o marido dormindo, vestiu-se e saiu de casa. Olá, ela viu algumas moças da vizinhança nos vestiários. Boa noite, elas ficaram surpresas ao ver uma mulher idosa. Escute, meu velho a segue, todas as noites aqui como no cinema, disse Maria. Qual é o problema com você? Eles ficaram surpresos. Eu pretendo lhe dar uma lição, e ela lhes contou o plano. Como você quiser, as meninas se levantaram e riram. Na vez seguinte em que Archie disse que tinha que ir trabalhar, Maria esperou que ele saísse, porque ela sabia aonde ele estava indo de qualquer maneira. E então, silenciosamente, ela foi para o mesmo lugar. Entrou pelo outro lado e, para que seu marido não a visse, piscou para as pessoas que estavam lá dentro. Eles entenderam tudo e começaram a perceber o plano de Baba Maria. Ah, eu gostaria que alguém viesse e nos vaporizasse, disse uma das meninas. Sim, mas não uma mulher, mas um homem, disse a segunda. Não, um jovem virá, e como ficaremos? Talvez devêssemos chamar um avô, ele não fará nada conosco, sugeriu uma delas. Meninas, gritou o avô, ele entrou. Quem é? Elas gritaram. Eu vim para dar o vapor em vocês, Archie nunca sonhou com uma coisa dessas. Tire suas roupas e entre, disseram a ele. Archie ficou muito feliz, pois agora ele não precisava espiar pelo buraco, podia ver tudo com seus próprios olhos e de perto. Só que ele tirou tudo, pois as meninas saíram correndo e o chicotearam com vassouras. O vovô saiu correndo pela porta, e elas o perseguiram, mas ele não teve tempo de voltar atrás e correu direto pelos arbustos em direção ao rio. E aqueles arbustos não eram arbustos comuns, mas urtigas. A grama estava queimando, ele caiu para que ninguém o visse, mas as meninas o estavam chicoteando. Já chega, Maria subiu. Bem, você já descobriu como vigiar os outros? Agora toda a aldeia o viu, disse ela ao marido. Maria, por que você está assim? Ele estava à beira das lágrimas. E como eu poderia impedi-lo desse hábito, ela disse a ele. Archie ficou em casa por alguns dias, sem sair. Um dia, ele saiu para comprar pão e viu um vizinho chegando. Oh, Archie, nós vimos como você fugia das garotas, a vila inteira ria. Como eles o repreendiam, ele disse a ela. Não havia necessidade de ouvir, ele percebeu que estava dizendo as palavras de sua esposa. Nas festividades, as crianças chegaram, Maria as pegou e lhes contou sobre a estranheza do pai e como ela lhe deu uma lição. A filha riu por um longo tempo. Eles foram embora e, no fim de semana seguinte, voltaram novamente. Vocês vêm muito, é claro, Mary não se importou. E nós trazemos presentes, Leslie sorriu e olhou para o pai. Nós adoramos presentes, ele se levantou e foi até a filha. Nós os daremos um pouco mais tarde, Billy está em uma viagem com eles, ele passou e se sentou à mesa. Que tal um banho? Sugeriu a mãe. Eu não diria não, concordou a filha. Estavam todos tão crescidos que era difícil acreditar que a vida havia passado por eles. Enquanto tomavam chá, ouviram um carro chegar. Os presentes chegaram, Leslie se levantou e saiu para o quintal. Billy entrou em casa com uma grande caixa nas mãos. O que é isso? A mãe olhou para a filha. Você não conseguiu adivinhar? Ela sorriu. É uma televisão? Ela bateu palmas. Era, Billy havia colocado no criado mudo no canto. Quando tudo estava pronto, Archie começou a mudar o canal. Bem, nós lhe trouxemos uma janela normal, agora haverá alguém para espionar? Perguntou a filha e abraçou o pai. Obrigada, você facilitou as coisas, ela se alegrou. Agora todos estavam felizes.
Archie não se afastou da caixa que lhe dava a notícia. Ele só abriu os olhos quando ouviu coisas que nunca teria imaginado. E que programas eram esses? Durante todo o dia e toda a noite, enquanto as crianças estavam em casa, Archie olhava para a tela. É uma coisa, por que eu não tinha isso antes, dizia o vovô. Mas agora vocês têm, Leslie e Billy se despediram de seus pais. Obrigado por tudo, o sogro apertou a mão do genro. Vamos embora? Ele acenou com a cabeça. Para onde estamos indo? Archie olhou para a esposa. Não tenha tanto medo, para o pátio, ele abriu a porta e saiu. Para onde você está indo? Perguntou a mãe à filha em voz baixa. Não sei se era verdade, Billy não havia lhe contado nada disso. Não sei se sua esposa vai deixá-la ver isso ou não, mas eu lhe trouxe pessoalmente outro presente meu. Billy olhou em volta para que as mulheres não o vissem, e não era na direção delas. O que é? Perguntou Archie em um sussurro, pois ele gostava desses segredos entre ele e o genro. Aqui, ele tirou de debaixo do paletó uma revista com garotas nuas. O que é isso? Archie revirou os olhos. Em silêncio, o genro levou o dedo aos lábios. Sim, sim, os olhos do vovô se arregalaram diante da beleza. Billy ficou feliz por ter agradado o sogro. Oh, filho, obrigado, ele guardou a revista no bolso e eles voltaram para a varanda. E que segredos você tem aí? Perguntou Maria quando as crianças foram embora. Veja o que ele me deu. Eles entraram na casa e o vovô tirou uma revista cheia de fotos. Que vergonha, disse Maria, e foi ver o que estavam mostrando na nova janela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.